Buenas, eu sou o Clayton e estou trazendo para ti mais um tutorial de Canva. Hoje a gente vai aprender a fazer um post para Twitter. Primeiramente, antes de começar o tutorial, já vou pedir que tu te inscreva no canal, clica no sininho, para ajudar o canal a crescer e continuar com os tutoriais, certo? Então, o nosso Canva está aberto aqui na página inicial, como sempre, e a gente tem algum pequeno problema com posts do Twitter. Vamos lá. Já escrevi aqui, ó, post para Twitter. Clico no primeiro aqui e tenho vários templates. Porém, antes de mais nada, eu vou selecionar um template algum aqui, só para explicar qual é o problema do Twitter. Ó, aqui ó, o logo do Canva, imagem paga, né? Embora o template seja gratuito, essa imagem, se a gente quiser usar, a gente tem que pagar. Não tem problema, só trocar a imagem. Primeiro problema do Twitter. Se a gente pegar alguma forma aqui e ir arrastando ela, ó, ele mostra um limite. Esse limite rosa, não sei se vocês conseguem ver por aí. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui. Ó, esse limite rosa que aparece, essas linhas que tem, elas fazem uma certa margem aí. E o que é essa margem? Quando a gente publica uma imagem no Twitter, essa imagem às vezes é cortada, dependendo do dispositivo. A gente publicando a imagem no Twitter pelo computador, pelo desktop, notebook, tanto faz, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho. Porém, quando ela aparecer na timeline, os cantos vão estar arredondados. Questão de design da marca, não tem problema. Porém, quando a mesma imagem aparece no celular, eles diminuem a largura dela. Então, essa largura aqui que está aparecendo na linha rosa é o que vai diminuir. A princípio, ela mantém a mesma altura no celular, mas corta um pouco da largura. Por que eu falo isso? Para a gente sempre pensar nessas linhas guias e nunca deixar letra ou alguma coisa muito importante para fora dessas linhas. Porque senão corre um grande risco de o Twitter cortar essa parte importante do design. Outra coisa sobre o Twitter. O Twitter tem uma espécie de algoritmo que verifica qual é a parte mais importante da imagem e faz um corte no que não importa, quando ele é utilizado em alguma outra mídia. Quando a outra pessoa vê o teu post em outra mídia. Tablet, celular ou alguma coisa muito pequena. Ele corta mais ou menos para a largura ali da margem. Então, como o Twitter tem esse algoritmo, nesse post aqui eu já fiz vários testes, inclusive com esse próprio post aqui, com essa arte tal qual ela está aqui. O que acontece? Ele vai verificar que aqui tem uma letra e vai tirar um pedaço mais ou menos aqui, ó, para exibir no celular. Então, se tivesse essas duas caixas, uma aqui e outra em outro lado, possivelmente alguma dessas caixas apareceria cortada no Twitter. Se clica em cima, ela abre inteira, mas a ideia de um design inteligente é que ele seja visível mesmo quando o cliente não clicar em cima, né? Para a pessoa passar na corrida e já ver toda a informação que tu quer passar. Então, nesse caso, o Twitter vê que aqui tem uma letra e corta a parte que é só fundo. Essa é a ideia de a gente sempre ter um fundo estourado. O que é o fundo estourado? O fundo que compreende todo o quadrado. Por quê? Se o nosso fundo for assim, mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu desprender do fundo a imagem. Ó, a gente tem um fundo aqui que não é mais estourado. Ele é branco. Quando o algoritmo do Twitter lê esse fundo, ele não consegue categorizar muito bem
e às vezes aparece a letra cortada, fica bem estranho. Eu queria fazer as demonstrações ao vivo, linkar o celular aqui, mas vai ficar meio difícil. Na aula de Canva para celular eu mostro certinho qual é o problema. Mas então vamos lá, vamos confiando. Se eu pegar aqui uma outra imagem qualquer e botar ela no fundo, olha só, o fundo continua estourado, continua bonito, eu posso alterar o texto aqui. E quando o Twitter cortar, ele vai cortar alguma parte mais ou menos aqui, né? Dessa rosa aqui, ó, tem em torno de uns 20 ou 30 pixels para cada lado. Então, se ele notou que o teu texto está aqui, ao invés de ele cortar 30 pixels de cada lado, ele corta 60 aqui. Entendeu? Eu estou chutando o valor de pixels que tem ali, mas só para dar uma ideia que não é muito simples de explicar esse tipo de coisa, não. Então, o que eu aconselho para não ter erro e não ter que ficar refazendo a arte toda vez que vai postar no Twitter? Uma ideia bem interessante é pegar artes tipo essa, que tem o fundo estourado e o texto central. O Twitter, quando ele for mostrar, mesmo numa tela menor, ele redimensiona pro texto ficar bem certinho. Olha aqui, isso aqui é inimigo dos posts no Twitter. Quando a gente tem um quadradinho, mesmo que ele esteja centralizado, o Twitter corta em algum lugar. Então esse quadrado ele fica meio estranho, ele fica mais para um lado que para outro. Não fica bem legal. Então, principalmente nos posts de Twitter, que ele corta, é bom que não tenha quadrado. Que não tenha, ó, esse post, por exemplo, tem quadrado e tem texto dos dois lados. O Twitter não consegue decidir qual lado ele deixa e fica meio feio. Tá? No meu, a vez que eu postei esse post tal qual tá aqui, ele ficou cortado mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tu via no celular só dessa parte pra cá. Tudo que tá aqui, ó, é perdido a menos que a pessoa clique. Mas vamos ser sinceros, né? Se a pessoa já passou o feed e não entendeu o que está escrito, é bem difícil dela clicar. Sem mais delongas, sem mais explicação demorada. Vamos lá. O ideal, um template meio centralizado com fundo estourado. E como sempre, aqui ó. Quando ele tem marcas d'água aqui, é porque a fonte, não a foto, a fonte é uma fonte paga. Não tem problema, a gente pode simplesmente... Deixa eu ver se a fonte... Não, a fonte não é paga. Mas o que ele está cobrando aqui? Não entendi. Vamos ver aqui. Ou será que é o template todo que ele está? Ah, era aquele desenho, aquele solzinho ali. É uma figura paga. Então tá, a gente tem aqui o nosso template. Fazer aqui um design para um cliente de uma academia. Vamos lá, sempre pensando num cliente que a gente possa atender. Sei lá, academia inglesa que tinha. Aqui nós temos a academia. Vamos ver se a gente pega uma foto legal de um povo treinando. Olha aqui, que legal. Só que eu acho que essa foto tá meio confusa pra gente usar. Tem que estourar um pouquinho lá. Fazer uma propagandinha aqui. Sem moleza. Não.
Hum. Vamos botar um no pain, no gain aqui. Teve um tempo que o pessoal usava bastante isso aqui na internet, né? Sem dor, sem ganho. Que venha treinar conosco. E essa parte de baixo acho que dá para tirar. Vou botar aqui. Eu achei que não deu um destaque muito legal para a letra. Pego aqui uma forma, um quadradinho que seja. Continuo estourando ele e dou uma... Mexo um pouquinho na opacidade. Deixa eu ver. Acho que por aqui ficou um pouquinho mais legal. Vou botar um amarelinho aqui para dar um destaque. Um amarelo mais vibrante. Aqui a gente pode botar o logo de uma academia, alguma coisa. Né, não... Deixa eu ver se tem alguma forma aqui de Jim pra gente... Acho que isso aqui dá logo. Ah, isso aqui é pago. Vamos fazer alguma coisinha aqui que dê um logo aí meio que na correria. Ó, essa imagem aqui é gratuita. E eu acho que dá um loginho legal aqui, ó. Claro que vocês não vão vender para o cliente como se fosse um logo próprio, né? Vocês têm que dizer que vocês estão pegando de algo pré-pronto, né? Para manter a sinceridade ao máximo com o cliente. Vamos girar um pouquinho aqui. E botar um nome em inglês. O pessoal gosta de botar o nome da academia em inglês, assim, um nome meio estranho. Power Gym. Olha só. Esse aqui eu vou usar como logo. Eu posso clicar com o botão direito em cima dele e agrupar. Eu não me lembro se eu falei isso na primeira aula. Eu posso desagrupar e mexer tanto o desenho quanto a letra, ou eu posso clicar em um, segurar o shift do teclado, clicar no outro botão direito e agrupar. Quando eu agrupo, eu mexo com os dois itens ao mesmo tempo. Isso me dá mais velocidade de trabalho. Aqui, centralizei direitinho. Ou eu posso vir aqui e botar um pouquinho mais no canto, não tem problema. Cuidando sempre para respeitar essas margens que eu falei, ó, essa margem rosa que aparece. O ideal é quando a gente foge um pouquinho da margem, a gente fica mais para dentro. Porque daí se cortar não tem perigo de cortar tanto para um lado ou para o outro. E aqui eu vou botar o nosso WhatsApp, o WhatsApp da academia. Como eu falei para vocês, tem um monte de ícone grátis, é só escrever aqui. No WhatsApp tem esse íconezinho clássico do WhatsApp. Ó, vem aqui no cantinho, tem que ter certeza que eu tô mais para dentro para não ter problema. Se eu conseguir inclusive fechar um bloquinho aqui com o texto, fica melhor, mas eu já vi que não vai rolar, vai ficar muito apertado. Texto e botar o nosso telefone. Tudo certinho, botão, eu segurei Shift
Ó, clico primeiro no WhatsApp, depois no número, depois no logo, segurando Shift, 3 pontinhos aqui, posição, e posso alinhar no meio, para tudo ficar no mesmo alinhamento. Botão direito, não consigo agrupar tudo, mas tá bom, acho que tá bonitinho. E tá aí nossa arte de Twitter para um cliente de academia, respeitando sempre a ideia aquela de não queimar essas margens que eu falei e deixar o texto sempre o mais aglutinadinho possível, porque daí o Twitter vai ler, vai ver onde é que está o texto e vai cortar alguma parte do fundo. Não tem problema se ele cortar alguma parte do fundo aqui, algum atleta, porque o nosso foco é no texto mesmo. Tranquilo. Bati no microfone aí, desculpa. Tranquilo de cortar qualquer parte dos atletas que vai dar para entender nossa mensagem igual. Lembrando que depois que eu fiz a minha arte, eu clico aqui em cima, nessa flechinha, deixo em PNG para não perder a qualidade e posso baixar numa pasta do meu computador para poder usar no Twitter. Posso publicar direto também, mas depende da conta que tu está logado. Às vezes está logado com uma, queria botar na outra, é mais complicado. Eu prefiro que baixe e poste depois. Então era basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Espero que tenha entendido como é que funciona mais ou menos a dinâmica do Twitter. Se ficou muito confuso, não tem problema. Escreve um comentário aqui embaixo e pede que eu grave uma outra aula tentando ser o mais claro possível, mesmo que a aula fique muito grande. Não tem problema. Obrigado por estar aqui até agora. Valeu!